O pacote de assistência militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, no valor de 500 milhões de dólares, inclui mísseis antirradares de alta velocidade AGM-88 HARM, cuja implementação representa um avanço estratégico significativo para as Forças Armadas da Ucrânia. Esses mísseis, projetados originalmente para aeronaves ocidentais, têm como principal objetivo neutralizar os sistemas de defesa aérea da era soviética e estações de radar russas, mesmo em condições adversas, como a mudança de frequências ou a desativação dos sistemas-alvo. Desde a introdução dos mísseis AGM-88 HARM no arsenal ucraniano em 2022, a adaptação inovadora dos caças MiG-31 e Su-27 da Ucrânia tem permitido o uso eficaz dessas armas sem a necessidade de aeronaves americanas ou europeias. Essa integração foi possível graças ao uso de pylons de transição, dispositivos que fornecem toda a infraestrutura necessária para o lançamento das armas. Isso permitiu à Ucrânia expandir suas capacidades de combate aéreo, mesmo diante de limitações tecnológicas e de recursos. A funcionalidade dos mísseis AGM-88 HARM vai além de sua velocidade e precisão. Com alcance de até 150 quilômetros, os mísseis podem localizar radares inimigos ativos e destruí-los. Caso os radares sejam desligados, os mísseis ainda podem atingir alvos com base em coordenadas pré-determinadas, tornando-os uma ferramenta crucial para limpar o céu e criar condições mais seguras para as forças terrestres ucranianas. Enquanto isso, a 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia enfrenta desafios significativos com a escassez de tanques M1 Abrams. Embora em número reduzido, os tanques restantes têm sido utilizados de maneira eficaz contra paraquedistas, fuzileiros navais russos e possivelmente tropas norte-coreanas que reforçam as posições russas na região de Kursk. Os tripulantes ucranianos destacam a proteção robusta e o sistema de controle de fogo preciso desses tanques, elementos que têm sido essenciais para defender posições estratégicas em torno da vila de Novo-Vanova. A luta contínua ao longo dessa frente expõe o esforço coordenado das forças russas, que incluem regimentos aerotransportados e brigadas de infantaria naval. Apesar disso, a Ucrânia demonstra resiliência ao utilizar tecnologia avançada e estratégias adaptativas para neutralizar as vantagens numéricas e de equipamento do adversário. O uso de mísseis AGM-88 HARM e o desempenho dos tanques M1 Abrams refletem a complexidade do campo de batalha moderno, onde inovações tecnológicas e táticas criativas desempenham papéis decisivos. Em um cenário onde a intensidade do conflito só aumenta, essas ferramentas continuam a ser cruciais para as forças ucranianas na luta pela defesa de sua soberania. Os avanços tecnológicos no campo de batalha continuam a desempenhar um papel crucial no conflito em curso, com o uso de drones de fibra óptica pela Rússia, representando uma evolução significativa na guerra moderna. Recentemente, esses drones, que utilizam fibra óptica para transmissão de dados, neutralizaram um dos tanques M1 Abrams da 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, enquanto este percorria uma estrada estratégica. Por serem resistentes a interferências eletrônicas, os drones foram capazes de alvejar repetidamente o compartimento do motor do tanque, mas não conseguiram penetrar na blindagem da torre ou do casco. O tanque, que estava equipado com redes antidrone e blocos de blindagem reativa instalados localmente, além de sua proteção de fábrica, conseguiu preservar a vida de sua tripulação. Segundo relatos, o M1 danificado poderá ser recuperado, o que demonstra a durabilidade e eficácia dos sistemas de proteção desses veículos de combate. No entanto, a ofensiva com drones sublinha a crescente ameaça que tecnologias inovadoras representam para equipamentos convencionais no campo de batalha. Em resposta às necessidades críticas no fronte, a Ucrânia recebeu a promessa de reforços para sua frota de tanques M1 Abrams. A Austrália se comprometeu a enviar 49 tanques excedentes.
o suficiente para restaurar a força total do batalhão de tanques da 47ª Brigada e ainda equipar um segundo batalhão. Este reforço pode alterar significativamente o equilíbrio de forças na região, especialmente em frentes onde os tanques Abrams desempenham um papel estratégico crucial. Enquanto isso, a narrativa da Rússia aponta para uma tentativa clara de reposicionar sua imagem global em meio ao prolongado conflito na Ucrânia. Moscou acusa os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte de fomentarem o caos em busca de preservar sua hegemonia global, promovendo o que chama de ordem internacional baseada em regras. A Rússia sustenta que essa abordagem ocidental é um pretexto para justificar intervenções militares e disputas territoriais em várias regiões, incluindo Europa, Oriente Médio, Ásia e África. O Kremlin tenta se apresentar como líder de um movimento de resistência global, contando com o apoio de organizações como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai. Esses blocos, formados majoritariamente por países do sul global, têm sido destacados por Moscou como exemplos de coordenação para proteger a soberania e os interesses nacionais diante do que define como imperialismo ocidental. Embora essa narrativa seja estratégica, ela enfrenta desafios na prática, pois muitos dos países que integram esses blocos mantêm uma postura pragmática e não se alinham automaticamente com a Rússia. No campo de batalha, a Rússia alega manter a iniciativa e relata conquistas territoriais significativas, incluindo o controle de mais de 4.500 km² de território na Ucrânia em 2024. O Kremlin divulga números impressionantes sobre perdas ucranianas, com até 1 milhão de tropas mortas ou feridas desde o início do conflito. Contudo, analistas internacionais consideram essas informações infladas, usadas para fortalecer a moral interna e criar uma imagem de força diante da comunidade internacional. A acusação de Moscou de que os Estados Unidos se tornaram participantes diretos do conflito ao permitir que a Ucrânia use armas de longo alcance para atacar território russo reflete a crescente frustração com o apoio ocidental a Kiev. A Rússia tem insistido que essa assistência militar não apenas intensifica o conflito, mas também coloca em risco a segurança global. Em resposta, o Kremlin planeja realizar exercícios estratégicos conjuntos com Belarus, como o Zapad 2025, para demonstrar sua prontidão militar e enviar uma mensagem de dissuasão ao Ocidente. Apesar de seu discurso de defesa da soberania e oposição à hegemonia ocidental, as ações da Rússia, incluindo a ocupação de partes significativas do território ucraniano e a destruição humanitária causada pela guerra, contradizem suas alegações. A narrativa russa enfrenta dificuldades para se sustentar diante das consequências econômicas e militares do conflito. O impacto das sanções ocidentais restringe a capacidade do Kremlin de financiar e manter suas operações militares, enquanto a pressão internacional cresce. Moscou busca redefinir a ordem global, apresentando-se como um pilar contra o domínio ocidental e tentando atrair apoio de aliados estratégicos. No entanto, essa estratégia enfrenta resistência em um cenário onde os custos econômicos e humanos da guerra continuam a se acumular, colocando em dúvida a viabilidade de longo prazo dos objetivos russos. Enquanto o conflito prossegue, o Kremlin enfrenta o desafio de sustentar sua narrativa diante de uma realidade cada vez mais adversa, tanto no campo de batalha quanto no palco diplomático global. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.